듀엘은 마검 이클립스로 모든 것을 파괴해버리고 복수를 다짐한 오신은 자아의 마검 그란다르크를 창조한다. 그 누구도 통제할 수 없는 최강의 마검 그란다르크. 자아를 가진 마검 그란다르크가 선택한 한 남자의 역습. 이제 그랜드 체이스에 커다란 혼돈의 폭풍이 몰아친다. 그는 과연 동료인가 적인가? 의문의 검사 제로와 함께. E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Sabe Como É, né? Esse vídeo, galera, vai ser bastante especial porque eu vou falar do jogo Grand Chase. Esse jogo que eu jogo há mais de 2 anos é uma forma de homenagear aí todas as pessoas que jogam, ou até mesmo aquelas pessoas ainda que não conhecem o jogo, ou talvez que não começaram a jogar, ou que até mesmo joga há pouco tempo. Eu vou falar um pouco aí sobre a história do jogo, dos personagens e também dos dubladores. Por que não, né, galera? Porque são bem legais também. E Grand Chase é o nome do grupo formado para caçar as forças das trevas que ameaçam aí o mundo de Ernas. E mesmo assim, para entender melhor a história do grupo, precisamos aí compreender como o mal se espalhou pelo mundo. E mesmo assim, no início de tudo, os deuses criador aí criou outros deuses para que esses cuidassem da criação do universo, para manter o equilíbrio. Ele também criou as tribos demoníacas para que elas cuidassem da destruição quando fosse necessário. Como a energia mágica das tribos demoníacas era considerada maligna, no lugar de serem colocadas no mundo material com os outros deuses, elas foram separadas em outra realidade, a dimensão mágica, que então ficou conhecida como Hélios. Quando era preciso, as tribos vinham para o mundo material através de portais dimensionais para espalhar a destruição. Como parte das tribos demoníacas surgiram os Asmodianos, seres considerados aí superiores em relação às outras criaturas que faziam parte das tribos demoníacas e que criaram aí uma civilização para parte aí em Hélios. Enquanto isso, na dimensão material, os deuses criaram um belo e um novo mundo. 4 deusas lideraram aí esse processo de criação. Ernazes, a deusa da guerra e da coragem. Lisnar, a deusa do amor e dos espíritos. Armenian, a deusa da sabedoria e da harmonia. E Agnésia, a deusa da vida e da pureza. Em homenagem à líder dos deuses, enfim, Ernazes, o mundo foi chamado de Ernas. Nessa época, Ernas foi povoado com 3 raças ancestrais: humanos, elfos e anões. As 4 deusas desceram ao mundo para inspecionar a sua criação. Impressionadas com a criatividade e coragem dos humanos, as 4 deusas da criação escolheram acompanhá-los em seu processo de evolução e desceram a Ernas. Enquanto Ernazes, Lisnar e Armenian foram para a região conhecida como Arquimídia, Agnésia seguiu para o leste, onde ela se deparou aí com um grande mal e se sacrificou para salvar o mundo. Sem saber disso, os humanos de Arquimídia decidiram honrar o trio divino e foi visitá-los, e as batizaram como as 3 deusas criadoras. Elas os ajudaram a fundar o reino de Kaunat, o mais avançado de Ernas tanto em magia quanto em tecnologia. Kaunat era o lar de civilização celeste, uma sociedade de humanos abençoados pelas as 3 deusas criadoras, e que eram aliados dos 2 reinos vizinhos, dos elfos e dos anões. Sob o comando das 3 deusas criadoras, Arquimídia se tornou uma região favorecida por todos os deuses. Alguns deles, inclusive, aí chegaram a se apaixonar por humanos, e deste amor surgiram as crianças especiais. Elas se destacavam aí por possuir habilidades acima do normal e com o tempo passaram a liderar a civilização celeste. Com a ajuda dessa civilização, os elfos desenvolveram ainda mais sua magia, enquanto os anões aí se especializaram aí mais na tecnologia. E com o avanço das 3 civilizações de Arquimídia, os deuses finalmente se deram aí por satisfeitos com a sua criação. O humano mais poderoso da civilização celeste foi nomeado Rei de Kaunat, e os deuses partiram para criar a dimensão de Xenia, deixando para trás apenas as 3 deusas criadoras, Ernazes, Lisnar e Armênias.
Enquanto Ernas e Caunat prosperavam, Hélios eclodia aí a sua guerra, quando as tribos demoníacas se organizaram aí contra os poderosos Asmodianos. Foi então que o grande herói dos Asmodianos, o Vingador conhecido como Duel, enlouqueceu em combate e encerrou toda a guerra, dizimando praticamente todos os combatentes dos dois lados da batalha, inclusive aí o poderoso mago asmodiano Osmond Max. Enquanto aí as tribos demoníacas começaram a se reerguer, os asmodianos mais selvagens passaram a comandá-las, querendo evitar uma nova guerra em Hélios. O líder asmodianos Reitaurus resolveu aí erguer um exército demoníaco enfatizando aí que as tribos demoníacas estavam ameaçadas diante aí da existência de outras civilizações para que a sua dimensão, e por isso eles deveriam aí agir primeiro, destruindo aí outros seres em fins. E mesmo assim, a guerra mágica, disposto a levar o combate para longe de Hélios, focando na destruição das outras dimensões, Eitaurus levou aí seu exército de demônios através dos portais dimensionais, e assim eles entraram aí em Ernas. O maior portal entre as dimensões surgiu ao leste do reino de Caunat, e foi justo para a capital de Caunat que o exército das tribos demoníacas marchou. Apesar de nem todos os habitantes da dimensão de Hélios concordarem com a invasão, eles não tiveram tempo de tentar impedi-lo, talvez, já que Reitaurus agiu muito rapidamente. O ataque repentino também pegou de surpresa o rei de Caunat, que desesperado invocou a ajuda das três deusas, Ernazes, Lisnar e Armênia. Assim elas lideraram aí as forças de Caunat contra o exército demoníaco numa selvagem e terrível batalha nas planícies aí de Artione. O número de vítimas aumentavam aí a cada instante, até que a arma definitiva criada por Caunat finalmente foi ativada. Tratava-se do Martelo de Ernas, uma arma que unia magia, tecnologia e, conforme diziam, até mesmo o poder divino. Infelizmente, ele precisava de tanta energia para ser ativado que só poderia ser ativado uma única vez, ser ativado e usado absolutamente. Felizmente, uma vez foi suficiente. O poder do martelo de Ernas foi tão grande que eliminou toda a infantaria do exército demoníaco. O próprio Reitaurus sofreu graves ferimentos e acabou fugindo de volta para Hélios, através de um portal. Sem um líder, o resto do exército se espalhou pelo continente. Acontece que para energizar totalmente o martelo de Ernas, foi preciso que as três deusas concentrassem uma grande quantia do seu poder, já bastante enfraquecido pelo uso da batalha, antes que esgotassem completamente as suas forças. Elas perceberam que precisavam abandonar Ernas e voltar para sua própria dimensão celestial para recuperarem aí suas energias. Assim, a última coisa que fizeram para deixar o mundo em segurança antes de partir foi selar todos os portais que ligavam aí Ernas e Hélios. Os demônios que ficaram para trás presos em Ernas começaram a corromper outras criaturas, dando origem aí a vários monstros e colocando um fim definitivo à Era da Paz na qual o mundo se encontrava. Mas logo se revelou aí que os monstros não eram a única ameaça. Um grande mal surgiu no interior do próprio reino de Caunat, através do seu primeiro-ministro Bardinard. Sem que ninguém soubesse, Bardinard havia aí encontrado a lendária Bíblia da Revelação, o tomo sagrado que continha aí todos os segredos do mundo, inclusive todas as informações sobre os deuses, as tribos demoníacas e o Deus Criador. Ambicioso, o primeiro-ministro acabou enlouquecendo e traçou um plano para se transformar aí no novo Deus Criador, e assim obter controle absoluto tanto sobre os poderes do mal quanto os do bem. Ele passou a estudar
estudar aí os demônios que haviam ficado presos em Ernas e coletou aí suas essências demoníacas, a fonte do poder das trevas. Para ter aí a fonte do poder do bem, resolveu usar a energia das deusas que ainda estavam no martelo de Ernas, seguindo as instruções da Bíblia, e ele usou essa energia para criar a Pedra das Almas, o cristal que continha o poder divino. Seu plano era unir o martelo com a pedra e as essências demoníacas, e assim obter a arma suprema para se transformar no novo Criador, e foi assim que ocorreu toda a tragédia. Pardinard tentou usar a Pedra das Almas para energizar aí o martelo de Ernas. Ele pretendia eliminar todos que poderiam se tornar obstáculos em seu caminho, começando pelos guerreiros campeões dos deuses que haviam participado aí da guerra, na época conhecido como Imortais. Porém, os únicos Kaunatianos que podiam controlar as energias da pedra eram os membros da família real, capazes daí de suportar guias que lhes seriam impostas, no caso pelos deuses, uma espécie de consequência para poderem aí usar tal poder. Devido à corrupção de Bardinard, o martelo de Ernas saiu totalmente do controle, causando aí uma explosão gigantesca que consumiu todo o reino de Kaunat. Assim, a avançada civilização celeste encontrou seu fim. Seu reino, totalmente destruído para o futuro, se tornara apenas uma lenda. A explosão foi tão poderosa que também atingiu parte dos reinos dos elfos e dos anões, matando ambos os reis desses povos aí no caso. Com isso, os anões acreditaram que os elfos haviam liberado uma terrível magia para assassinar o seu rei, enquanto os elfos pensaram que os anões haviam criado uma máquina para destruí-los, dando início assim uma guerra sem fim entre os dois povos, no caso. Restou somente a região aí de Arquimídia. E no caso, no presente, muitas décadas se passaram aí e o reino de Kaunat se tornou apenas uma lenda. Longe da região da Arquimídia, os humanos voltaram a prosperar no continente de Vermécia. Ali surgiram dois reinos vizinhos, Canaban, o reino da força, onde vários humanos aí treinavam para se tornar valentes soldados e poderosos guerreiros, e Serdim, o reino da magia, onde o poder arcano era valorizado e os magos criaram aí uma grande academia mágica. Foi em Canaban, inclusive, que nasceu um valioso guerreiro que veio a se tornar o maior herói aí de Vermécia, conhecido como Sighart. Seus feitos se tornaram mais lendários aí que Kaunat, que ao tempo aí foi ficando esquecido. Finalmente, um grande mal voltou a ameaçar o mundo de Ernas, reunindo aí os monstros que haviam se espalhado num novo exército das trevas. Sighart partiu para enfrentar esse mal, mas após derrotá-lo, nunca mais foi visto, e todos passaram aí a acreditar que o guerreiro havia se sacrificado para salvá-los. Só após esse sacrifício os humanos voltaram a conhecer a paz. Apenas das ideologias diferentes, Serdim e Canaban forjaram aí uma aliança, e seus reinos começaram a prosperar, mas as trevas não haviam sido totalmente vencidas. Aparentemente, o mal de Sighart haviam enfrentado aí tinha sido, no caso aí, Caseage. No caso aí tinha sido vencidas totalmente no caso. E aparentemente o mal de Sighart havia enfrentado tinha sido Caseage, a rainha das trevas. E agora, no caso, ela estava de volta em busca do poder e vingança. Após assassinar o servo mais leal do rei de Canaban, ela assumiu aí a sua aparência e seu posto de confiança, sob esse disfarce. Caseage lentamente começou a inspirar os governantes do reino com promessas de grandes conquistas, porém a glória, enquanto buscavam ganhar conhecimento aí sobre as essências demoníacas e divinas, as mesmas que o primeiro-ministro de Kaunat havia reunido no passado. Assim, Canaban começou a trilhar um caminho da escuridão, buscando expandir aí as suas fronteiras e influenciado aí sem saber, sendo influenciado aí sem as pessoas saber, sendo aí enganadas aí por Caseage sem nenhum tipo de conhecimento. O rei de Canaban invadiu Serdim,
dando início a uma guerra que durou 5 anos e que devastou Vermécia. Vilas foram destruídas, muitas vidas foram perdidas e diversos heróis tombaram em batalhas históricas. Os elfos de Vermécia, que até então viviam em paz com os humanos, abandonaram suas florestas e se refugiaram aí na pacífica ilha de Erwell, afastados do confronto no caso. Durante a maior batalha entre os dois reinos, Caseage finalmente revelou seu disfarce e tirou a vida do rei de Cerdin. Ao ver seu antigo amigo morto e descobrir aí a traição de Caunat, o rei de Canaban foi tomado por uma fúria sem limites e tentou enfrentar aí a traidora. Durante a luta, ambos acabaram tombando. Contudo, isso na verdade faziam parte do plano da Rainha das Trevas, que já estavam aí preparada para o ataque do rei e facilmente tirou a sua vida, fingindo sua derrota e desaparecendo logo depois, deixando os dois reinos em ruínas e sem soberano algum. Ambas as rainhas acabaram aí assumindo sem que ninguém soubesse que isso também aí fazia parte do plano de Caseage. Afinal, ela já havia dominado o corpo da própria rainha de Canaban e passou a usar seus poderes para corromper e influenciar o comandante da guarda real do reino, o jovem Ronan Erudon. Com a desculpa de estar querendo vingar a morte do rei de Canaban, a rainha controlada por Caseage continuou a guerra. Ao mesmo tempo, a Rainha das Trevas enviou seu exército de monstros para atacar Cerdin, aumentando ainda mais o caos. Ainda abalada pela morte do seu marido, a Rainha de Cerdin recebeu uma notícia trazida pelos maiores magos do reino. Caseage não havia sido derrotada, estava aí por trás da guerra e ainda reunia um grande exército de monstros para tentar dominar o mundo. Nesse meio tempo, o jovem Erudon conseguiu se livrar do domínio de Caseage e, com a ajuda dos magos da Academia Violeta, libertou a rainha de Canaban. Enfurecida, Caseage fugiu mais uma vez e ordenou que seus monstros destruíssem toda a Vermécia. A rainha de Cerdin buscou o apoio da rainha de Canaban e finalmente a paz foi aí restabelecida. Diante do choque por ter sido usado pela Rainha das Trevas, alguns dos guerreiros mais valiosos de Canaban partiram atrás aí da bruxa, mas talvez por ainda estarem cansados pela guerra, acabaram sendo aí derrotados e nunca mais voltaram. A rainha de Cerdin, então, percebeu que nenhum dos reinos poderiam se dar ao luxo de enviar seus soldados atrás de Caseage. Canaban e Cerdin ainda estavam aí se reconstruindo e sofrendo vários ataques de monstros. Seus soldados eram poucos, estavam exaustos e eram aí necessários para proteger os reinos. A solução seria criar uma pequena equipe de elite, um grupo especial com os guerreiros mais valiosos de cada reino, jovens que tiverem acabado de terminar a sua formação e que pudessem aí partir para a caçada aí da Rainha das Trevas. Assim nasceu a Grand Chase, a equipe de grande caçada. Coube ao comandante Lotus buscar um guerreiro de Canaban e um mago de Cerdin. Cada reino então enviou uma jovem garota para cumprir esta missão, quando os elfos de Erwell também escolheram a sua enviada. A Grand Chase iniciou aí suas aventuras buscando caçar e derrotar todas as forças do mal. Essa foi a história aí básica do início de toda a guerra, início aí de toda a treta que ainda até hoje acontece aí no Grand Chase. E mesmo assim, galera, agora vamos falar aí sobre cada um personagens que não são poucos, mas eu vou ser bem breve aí sobre cada personagem, que é bem importante para completar aí essa história épica no caso, né? Vamos falar aí da guerreira Elessis. Aí ela possui uma idade de 16 anos e de origem Canaban. Impetuosa aí de gênio difícil, Elessis é a líder dos heróis de Grand Chase, uma guerreira nata que prefere agir a perder tempo conversando aí e usar de força bruta para resolver os seus problemas. Treinada desde pequena na arte da guerra e descendente aí de um dos maiores heróis de Vermência, seu notável talento garantiu que ela herdasse aí de seu pai o posto de líder dos Cavaleiros Vermelhos de Canaban. Entretanto, Elessis acabou
acabou abandonando seu cargo para poder seguir aí a Grand Chase. Se unir, no caso, a Grand Chase no caso. Na verdade, a garota usa sua fachada de durona para esconder seus sentimentos e manter seu passado em segredo, buscando aí não chamar a atenção enquanto busca aí pelo seu pai desaparecido. Interessante a história da Elesis. Agora vamos falar da Lyri, a enviada dos elfos de Errel. Lyri é uma jovem elfa que vivia protegida na isolada ilha de Errel, lar dos elfos que se distanciaram aí dos problemas e conflitos do continente de Vermécia. Apesar de serem conhecidos por suas habilidades de combate, os elfos de Errel por anos mantiveram aí sua natureza pacifista, evitando aí se envolver nos assuntos dos humanos, evitando no caso se envolver, E contudo, quando a guerra se alastrou através do continente, os anciões elfos decidiram intervir, já que o mal de Caseage ameaçava atingir até mesmo as florestas em que viviam. Para investigar o avanço das forças das trevas, enviaram a jovem Lyri para integrar aí o recém-formado grupo de elite da Grand Chase. Sensível e companheira, Lyri costuma aí sempre manter a calma e usar a sua razão para lidar aí com os problemas, principalmente as eternas brigas entre Arme e Elesis. E mesmo assim, agora vamos atirando bastante rápido, assim é bem legal. E mesmo assim, galera, vamos lá? Vamos começar aí falando... Começar não, é a terceira herói, Arme, aluna prodígio da Academia de Magia Violeta. Ela possui aí 15 anos, alegre e ingênua. Arme é a principal maga de Grand Chase, vinda de Cerdin, o reino mais famoso aí por seus magos e pela Academia de Magia Violeta. A Arme possui uma personalidade mais infantil e inocente e esconde aí o grande poder que ela carrega. Arme demonstra grande interesse pela magia e adora estudar sobre o assunto. Ela acredita que essa força deve ser usada apenas para o bem e não medirá aí esforços para impedir que as forças das trevas abusem do poder da magia. Agora vamos falar aí de um guerreiro, no caso Les, o antigo hospedeiro de Cageage. E a idade dele é desconhecida e também a origem dele. Pouco se sabe sobre o passado de Les. Por muitos anos, o corpo do garoto foi usado por Caseage, que o possuiu aí para se aproveitar das suas habilidades especiais. Quando ele finalmente foi libertado do controle da Rainha das Trevas pela Grand Chase, decidiu se unir ao grupo para se redimir pelas ações que foi forçado aí a cometer em nome da Caseage. Isso fez com que o garoto se tornasse mais introspectivo aí, e com sede de vingança, buscando sempre punir as forças das trevas e que usem pessoas inocentes para seus propósitos malignos. Não se sabe ao certo o que Les recorda aí da sua vida anterior, mas o garoto agora sabe que sempre carregará as trevas em seu interior, lutando constantemente para nunca mais ser dominado por elas. Agora vamos falar aí do Ryan. Ryan, o defensor das florestas, Ele tem uma idade de 16 anos e Ryan é um elfo muito gentil que adora ajudar os outros, além de proteger a floresta e os seres que nela habitavam. Órfão, ele cresceu sozinho vivendo ao lado dos animais até ser adotado aí pelo druida, que o treinou na ordem dos druidas, no caso, É Satyr o nome desse druida, no caso. Com o ataque dos monstros de Caseage e a destruição de muitos locais sagrados para a ordem dos druidas, Ryan acabou se unindo a Grand Chase para deter as forças do mal, quando foi salvo por Elesis, Lyri e Arme. É bem legal jogar com ele porque ele tem umas transformações bem legais aí, de lobo, guerreiro, enfim. Ronan, o guardião da honra de Canaban. Ele possui uma idade aí de 19 anos e a origem, obviamente, dele é de Canaban. Ronan é descendente dos Erudon, lendária família de espadachins arcanos de Canaban. Por esse prestígio, exercia aí a função de guarda real, pois que ocupou até o traiçoeiro ataque de Caseage. Um jovem justo, valente de coração puro, ele resistiu à tentativa da Rainha das Trevas de dominar aí o seu corpo, experimentando aí em primeira mão a força de seu mal.
decidiu encarar como sua missão derrotá-la, para restaurar, no caso, aí, a paz em seu reino. Por dividirem aí o reino, mesmo objetivo, ele juntou as forças com o Grandchase enquanto buscavam pelo paradeiro de Kaseage. Agora vamos falar aí da Amy, que a maioria das pessoas gostam bastante dessa personagem. A Amy, a estrela da Terra de Prata. Ela possui uma idade de 14 anos e origem Terra de Prata. Amy é uma garota alegre que cresceu cercada de mimos na ordem prateada e sempre sonhou com o estrelato. Criada pelas sacerdotisas, nossa, difícil, né? Sacerdotisas da ordem que veneraram aí os deuses de Xenia. Amy sempre chamou muita atenção, pois ao contrário de suas companheiras reservadas e recatadas, elas faziam de tudo para aparecer e mostrar o seu talento. Como Amy também sempre foi muito carinhosa e animada, as sacerdotisas relevavam aí seu comportamento muitas vezes egoísta e atendiam aí muito dos seus desejos. Foi assim que a fama da garota se espalhou pela Terra de Prata, onde ela logo conquistou o coração de muitos fãs, né? Inclusive o do Jin, que nutre uma paixão secreta pela Amy. Olha o Jin, então, né? E já que a gente citou o nome do Jin, vamos falar dele. Jin, o último cavaleiro de prata, né? Ele possui uma idade de 17 anos e origem Terra de Prata. Nascido na Terra de Prata, Jin sempre foi um rapaz esforçado e corajoso. Logo cedo ele começou seu treinamento de artes marciais para integrar aí a Ordem dos Cavaleiros de Prata, o grupo de combate de elite que protegia a Terra de Prata. Infelizmente, um terrível mal caiu sobre sua nação, corrompendo aí totalmente a Terra de Prata, elevando seus cavaleiros aí a um trágico fim. Como último sobrevivente dos Cavaleiros de Prata, Jin jurou restaurar a honra do seu grupo e se uniu aí ao Grandchase para destruir o mal que havia atacado sua aí terra natal. E mesmo assim, vamos falar aí do Sighart, o maior herói de Vermência. Ele possui uma idade de mais de 600 anos, não tem uma idade específica em fins e origem de Canaban. Há quase 6 séculos, Sighart já era conhecido como um desastre natural por todo o reino de Canaban. Seus feitos heróicos foram ganhando tamanha proporção que sua história foi adquirindo caráter lendário. Diziam aí que ele era capaz de devastar montanhas e arrastar civilizações inteiras em um piscar de olhos. Tudo isso graças à sua velocidade e à sua indiscutível força. Mas tamanho talento era usado pelo bem de seu povo. Ele garantiu diversos títulos, desde o gênio da espada até o maior herói de Vermência. Com tamanha habilidade e coragem, Sighart sempre defendeu seu reino de todos os monstros e ameaças, mas sempre apareciam mais e mais. Dizem que a sua habilidade também o tornou meio arrogante e super confiante. Isso o levou a procurar pela fonte de todo o mal em Vermência, para destruí-la de uma vez por todas. Algum tempo após a partida de Sighart, a notícia que ele se sacrificou para aprisionar a Rainha das Trevas chegou ao reino de Canaban. O grande herói nunca mais foi visto, até que recentemente encontrado pelo grupo Grandchase como se ainda fosse um jovem guerreiro. Agora vamos falar aí da Mari, né? A misteriosa sobrevivente de Kalnat. A idade é desconhecida e a origem é de Kalnat. Mari ainda é um dos grandes mistérios de Grandchase. Encontrada pelo grupo a caminho do altar da destruição, Mari não possuía aí nenhum traço de memória. Desse semblante apático e inexpressivo, e olhos até bem nítidos, assim, em questão de até mesmo hipnotizar aí as pessoas, deixaram transparecer quase nenhuma emoção. Talvez o fato de não se lembrar de absolutamente nada e que alimenta aí a maior motivação da garota, a busca pelo conhecimento. Sempre com seu livro a tirar colo, Mari procura analisar tudo de forma fria e científica para tentar compreender o mundo ao seu redor e demonstra uma grande devoção pela pesquisa. O que é inegável também, no caso ao seu respeito, é a capacidade de mesclar tecnologia avançada e magia, traços característicos dos antigos e extinto povo de Kalnat, o maior reino tecnológico aí que já existiu no passado antes de desaparecer misteriosamente em uma gigantesca explosão. Ao que tudo indica, a menina é uma última sobrevivente de Kalnat, mas seu passado ainda guarda muitos mistérios.
Agora vamos falar aí do Dio, o príncipe das trevas. Idade. Sua idade não pode ser calculada com parâmetros humanos. Aparenta ter 18 anos de idade. Origem Helios. E Dio, no caso, é um habitante da dimensão mágica de Helios, desconhecida por quase todos os humanos e dominada aí por criaturas demoníacas e energias arcanas. Membro da raça conhecida como Asmodiana, seu povo hoje em dia comanda as tribos demoníacas existentes naquela dimensão. Na verdade, as tribos demoníacas foram criadas para manter o equilíbrio do universo e sua função é causar a destruição. Mas entre os Asmodianos existem aqueles aí que acreditam no processo natural de destruição das coisas e aqueles que gostam de causar essa destruição à força, conhecidos aí como os moderados e os agressivos. Dio é o herdeiro da imponente família do Desfiladeiro Flamejante, que sempre apoiou a visão mais moderada aí da destruição. Seu comportamento pode parecer rude e egoísta, ou até mesmo um pouco selvagem para algumas pessoas, mas deve-se levar em conta que é muito difícil compreendê-lo, se usando aí de valores humanos como base de comparação, já que a moral e os atos da sua raça são bem diferentes. Séculos atrás, quando sua dimensão ainda era ligada ao mundo de Ernas, através de vários portais, um exército demoníaco invadiu o mundo dos humanos e travou uma gigantesca batalha contra o reino de Kaunad, o mais avançado da sua época. Como resultado dessa guerra, que ficou conhecida como a Primeira Guerra Mágica, as tribos demoníacas perderam aí e viram os portais que ligavam a sua dimensão ao mundo dos mortais serem selados, aprisionando aí muitos deles em Ernas. Dio fazia parte dos clãs que se apuseram aí ao ataque do seu povo contra Kaunat. Ele havia sido enviado para Ernas para vigiar como a batalha estava se desenrolando e recuperar de volta para sua família. Infelizmente, foi pouco depois dele ter aí entrado em Ernas que as tribos demoníacas sofreram sua derrota e os portais para elas foram selados, prendendo também o jovem Asmodiano no mundo dos humanos. Ao mesmo tempo em que os portais foram fechados, Dio viu aí seus poderes também sendo selados, e assim não teve forças para voltar para sua dimensão, ficando isolado em companhia de seu mordomo Alfred e seu incômodo aí criado Sebastian. Graças ao seu temperamento arrogante e orgulhoso, enquanto estava preso em Ernas, Dio impôs aí a si mesmo a nova missão de vigiar os portais dimensionais para garantir que eles continuassem lacrados. Assim, eles planejavam impedir que uma nova guerra entre os mundos corresse o risco de acontecer. História bem interessante aí do Dio, né, galera? Eu gosto bastante de jogar com ele também. Agora nós vamos falar aí do Zero, o escolhido pela Grandark. A idade incerta, mas aparenta aí ter mais do que 20 anos de idade. Origem, dimensão do submundo. Zero é reservado e tem uma imensa dificuldade em expressar seus sentimentos. Isso porque ele se mantém inseparável da sua companheira Grandark. Uma poderosíssima espada mágica sapiente em que possui ela própria uma personalidade muito forte. Parte do seu passado ainda é um mistério justamente porque Zero não costumava falar sobre ele. O rapaz aparenta conhecer golpes especiais que são marca registrada da família Sighart. Contudo, parece ter vindo da mesma dimensão do Dio, e suas orelhas pontiagudas indicam aí que o rapaz não é humano. Extremamente recatado, Zero não parece aí ter um objetivo próprio, a não ser seguir os desígnios aí de sua espada. E se há algo em Grandark que deseja com todas as forças, é destruir sua rival, a espada mágica Eclipse, empunhada aí pelo Asmodiano Duel. Agora, bem legal, né? Bem legal mesmo. Agora vamos falar aí da Ray, a guerreira com duas almas. Ela é minha user, então é bem legal essa personagem, eu jogo bastante com ela, apesar de já estar no level 85. Bom, enfim, né? A idade dela, apesar de aparentar 18 anos, é tão velha que os humanos não conseguem contabilizar a sua idade. A guerreira com duas almas. Ray é uma Asmodiana vinda da dimensão de Helios,
como Jill, da mesma dimensão aí no caso do Jill, seu amigo de infância. Assim como ele, Ray também pertence aí a uma das famílias mais nobres e prestigiadas dos Asmodeanos, os Von Crimson. Sofisticada e culta, Ray herdou as poderosas habilidades mágicas da sua família e as desenvolveu de forma incrível, ganhando um grande controle aí sobre a gravidade. Além disso, Ray desenvolveu um poder bastante especial, sendo capaz de invocar outras criaturas das trevas para obedecê-la, sempre protegida por seu mordomo James, que atende a todas as suas vontades, e Ray é uma garota snob e convencida, muito elogiada por seu povo graças ao seu domínio sobre a magia. Exatamente por ter mais domínio mágico, Ray não gosta muito de participar de confrontos físicos. Estranhamente no caso, ela nutre uma paixão secreta por lutas e adora assisti-las. Por mais que não admita seu gosto secreto, ela é bem visível, tanto que as pessoas ao seu redor costumam se meter em brigas apenas para agradá-la, buscando aí sua aprovação. O que ninguém imagina é que, na verdade, esse gosto por lutas foi herdado da segurança alma que habita o corpo da garota, já que Ray é, na verdade, uma espécie de reencarnação mística da lendária espadachim Edna, antiga amante do herói asmodiano Duel. Edna adorava combates, mas faleceu enquanto Ray ainda era muito jovem. Acontece que, sem ninguém fora da família Von Crimson saber, Ray havia aí nascido com uma terrível doença e seus médicos não lhe davam muitos anos de vida. Enquanto a guerra ancestral explodia em Helios, quando as tribos demoníacas se voltaram aí contra os Asmodeanos, o pai da Ray, Peter Von Crimson, também conhecido como líder sanguinário, acabou se retirando da batalha para tentar encontrar algum modo de salvar a sua filha. Sem alternativas, decidiu realizar um antigo ritual proibido usando as essências demoníacas. O que ele não esperava é que para o ritual funcionar, seria necessário sacrificar outra vida. Por coincidência, naquele momento, Duel, o herói genocida dos Asmodianos, haviam caído em uma armadilha. Seria o fim do guerreiro, não fosse o sacrifício da sua amada Edna, uma jovem asmodiana radiante, cheia de energia, que adorava lutas acima de tudo. Edna acabou morrendo no lugar de Duel para salvá-lo, mas antes de seu espírito pudesse se libertar e ir para o submundo de Hades, ela se viu diante de outra garota muito parecida com ela mesma, e as essências demoníacas haviam capturado a sua alma e usaram aí para dar a energia ao ritual que estava sendo realizado por Ray, e assim os espíritos das duas se fundiram em um só. Muito interessante a história dela, é por isso que ela é uma aí da minha user, no caso, né? Porque eu tenho como user também a Mari, mas é só um detalhe. Agora vamos falar aí do Lupus, o solitário guerreiro de Hades. Idade desconhecida, mas aparenta ter cerca de 20 anos de idade. A origem dele é Hades. Lupus Wild é um guerreiro de dimensão de Hades, também conhecido como Submundo. É para lá que vão as almas daqueles que morrem em Ernas, o mundo mortal onde se passam aí as aventuras de Grand Chase. As almas malignas acabam aprisionadas em uma prisão, onde devem passar a eternidade se arrependendo aí dos seus pecados. Já as almas boas vivem livremente, aguardando pela sua reencarnação ao lado dos nativos da dimensão, os seres desconhecidos como Raros. Lupus faz parte de uma família de tribo dos Raros, cujos membros sempre atuaram como guardiões do submundo. Quando ainda era criança, seu pai era um famoso caçador de recompensas, os guerreiros responsáveis aí por deter os seres sombrios que porventura conseguiam aí escapar de Hades. Para Lupus, ele era o maior herói do mundo e o modelo no qual espelhava todos os seus sonhos. Contudo, esses sonhos foram aí destruídos tragicamente quando, durante uma missão que o levou ao mundo de Ernas, seu pai acabou se envolvendo com uma humana e abandonou aí o Lupus por conta própria, nunca mais regressando aí a Hades. Isso traumatizou profundamente o garoto e fez com que Lupus crescesse para se tornar um jovem cínico e amargurado, incapaz de confiar novamente em outra pessoa. Por isso ele não acredita em amizade e detesta que tentem aí se aproximar dele, preferindo
aí sempre agir sozinho e depender dos outros. Para Lupus, a única pessoa em que ele podia confiar é em si mesmo. Mas agora vamos falar aí da Holly. Holly, a defensora da justiça. Ela possui uma idade de 16 anos, de origem Reino da Luz. Nascida na pequena ilha onde se localiza aí o Reino da Luz, próxima ao continente de Vermência, Holly Serenity cresceu num ambiente bastante religioso, já que o reino é comandado pelo Papa Constantino. Por isso, desde cedo aprendeu a valorizar a moral e virtudes como bondade e justiça. Desde pequena, Holly passou a acreditar na justiça como o valor mais importante de todos, capaz de trazer a paz ao mundo e acabar de vez com todo o mal. Assim, Holly cresceu para se tornar uma garota pura e cheia de energia, que ama a justiça acima de tudo. Por viver aí um pouco isolada no reino do mundo, numa terra de paz e bondade, ela também pode ser um pouco ingênua de vez em quando. Holly também é um pouquinho teimosa, especialmente quando acredita em estar agindo em nome da justiça. Na verdade, quando está focada em defender essa virtude, a garota pode se mostrar tão teimosa que não dá ouvidos a mais ninguém, com exceção aí do Papa Constantino. Não foi surpresa para ninguém quando ela se alistou na Ordem dos Paladinos da Luz, para se tornar aí uma defensora do Papa e da justiça celestial. Afinal, Holly possui uma fé inabalável na justiça e venera aí as deuses criadoras de Ernas. Agora vamos falar aí do Azim. Azim é um misterioso anti-herói. A idade dele é 16 anos e origem de continente de Vermécia. Misterioso, reservado e extremamente racional, Azim é um dos grandes mistérios de Grand Chase. Vingativo e com sede de poder, o garoto cujo nome verdadeiro ele mesmo preferiu aí abandonar está longe de ser um herói típico. Na verdade, Azim parece simplesmente não se importar com ninguém, mas consegue esconder isso muito bem, mostrando outra fachada mais amigável e brincalhona para as outras pessoas. Ainda assim, é possível que o garoto tenha um lado bom escondido em seu interior e apenas não saiba como demonstrá-lo direito, já que não está acostumado a interagir socialmente. Afinal, ele foi capaz de um ato heróico quando salvou o veterano Azim Tairin dos Cavaleiros de Prata das portas aí da morte. Tairin se transformou em seu mestre e o jovem passou a enxergá-lo como uma verdadeira figura paterna, tanto que assumiu seu nome após a morte de Tairin. Preferindo apagar da memória sua antiga vida e identidade, tudo que o jovem Azim mais deseja agora é provar para seu falecido mentor o quão poderoso ele se tornou. E para isso, ele para o alcance aí de Jin e da Grand Chase, já que o jovem Cavaleiro de Prata era reconhecido aí como o melhor aluno de Tairin, focado em pisar naqueles que maltrataram aí no passado, em superar as forças de Jin, né? No caso, será Azim um verdadeiro aliado do Grand Chase ou uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir dentro do grupo? Ele só quer provar aí ser mais forte do que o Jin. Será que ele consegue isso? Bom, galera, agora vamos falar aí da Lin, que é uma personagem bem legal também que eu gosto bastante, principalmente aí sobre os poderes que ela possui. Lin é a reencarnação da deusa Agnésia. A idade dela é de 15 anos de idade. Conta a história que há muito tempo, quando as criadoras ainda habitavam Ernas, existiam 4 deusas. Ernazes, a deusa da guerra e da coragem, Lisnar, a deusa da afeição e dos espíritos, e Armênias, no caso, a deusa da sabedoria e da harmonia, e finalmente Agnésia, a deusa da vida e da pureza. Agnésia, contudo, acabou sendo esquecida pelos mortais, pois abdicou aí da sua posição como divindade. Isso acontece porque a deusa, em uma grande viagem para o leste, se deparou aí com uma terrível criatura mágica feita de pura maldade. Longe dos olhos das demais deusas, a criatura crescia e seu mal ameaçava e destruir tudo o que era bom em Ernas, caso conseguisse aí se espalhar. Assim, Agnésia usou todos os seus poderes para selar a criatura dentro do seu próprio corpo e salvar o mundo, mas para isso usou uma magia proibida, que drenou aí quase todos os seus poderes divinos, levando-o à beira da morte. Assim que Agnésia morresse, o mal em seu corpo seria libertado e Ernas estaria uma vez mais
condenado aí cada vez mais. Nos seus últimos suspiros e gastando a última centelha do seu poder divino, Agnésia conjurou aí uma magia de ressurreição eterna. Através das eras, ela estaria fadada aí a continuar renascendo para manter o seu selo intacto. O grande mal sempre conseguiria aí retornar enquanto as trevas cobrissem Ernas, mas seria novamente aprisionado pelo selo, reativado então em uma nova garota. Ela seria a própria reencarnação da antiga deusa e tudo ficaria bem, exceto se a garota morresse enquanto Ernas estivesse coberta aí pela escuridão. Isso libertaria as trevas e traria, no caso, o fim do mundo. Para a sorte de todos, junto quando o mal retornou mais forte do que nunca, a nova garota recarregava o selo. Era Alin, uma jovem brilhante, corajosa e doce, diante de uma grande tragédia que se abateu em sua vida. Lin não viu alternativa a não ser buscar por ajuda para impedir que o mal fosse libertado, e foi isso que a colocou no caminho de Grand Chase. Bom, galera, agora vamos falar aí dos dubladores, as pessoas que deram vida aos personagens aí do Grand Chase e também para alguns animes, desenhos e séries de TV. E conforme eu vou falando o nome daí dos dubladores, vai aparecer a foto do dublador aqui do lado e também todos aí os personagens que eles dublam e dublaram até hoje, né, galera? Mas vamos lá. Vamos falar aí da Samira Fernandes, que emprestou a sua voz para Elesis, do Grand Chase, obviamente, e esses personagens que vocês estão conferindo. E também, agora vamos falar da Liri, que quem faz aí é a Tatiane Kepelmeyer. Espero ter falado o nome dela certo, mas se não, que vale a intenção, né, pessoal? E também esses personagens que vocês estão conferindo. Agora, a Fernanda Bulara, que emprestou a sua voz aí para a Armin, e entre esses personagens também. Agora vamos falar do Les, que quem faz aí é o Alfredo Rolo, que emprestou a sua voz e deu vida aí a esse personagem que muita gente gosta de jogar. E também, agora vamos falar aí do Wendell Bezerra, né, galera, que emprestou a sua voz aí pro Ronan e esses personagens aí fantásticos que vocês estão conferindo e ainda assiste até hoje, principalmente aí o Dragon Ball, né, galera? Puta que pariu, é um anime que, em falar em Dragon Ball, galera, eu vou fazer aí uma homenagem também a essa série, que vai ser, essa sim vai ser dividida em algumas partes, porque é uma história muito longa, é muita informação, mas vamos deixar isso para um outro vídeo, né, pessoal? Agora vamos falar aí do Ulisses Bezerra, que emprestou a sua voz por Ryan, aí entre outros personagens também. Agora a Amy, que quem faz a voz dela, no caso, né, é a Márcia Regina, essa mulher aí simpática aí, claro, que vocês podem estar buscando aí na internet, aí no YouTube, essa mulher aí que faz a voz da Amy, é uma voz bem agradável, bem legal também, apesar que muita gente acha irritante a voz da Amy, né, no jogo, que ela fica falando muito e etc, né, mas é típico da personagem da Amy, né, galera, ela gosta de aparecer e essas coisas, né, e é uma estrela, enfim. Agora vamos falar aí do Jin, que quem dubla esse personagem legal também é o Fábio Lucindo, e entre outros personagens, principalmente aí o Ash Ketchum do Pokémon, que vocês aí assistem até hoje. Agora vamos falar aí do Marcelo Campos, que emprestou a sua voz aí pro Sighart, e entre outros personagens também. Agora vamos falar aí da Jussara Marques, que deu vida aí a personagem da Mari em Grand Chase e entre outros personagens. E agora vamos falar de Hermes Baroli, que emprestou a sua voz aí para o grande personagem Dio, que tem uma história fantástica, como você pôde acompanhar aqui no vídeo. Agora vamos aí para a última parte de personagens. Vamos falar aí do Zero, né? Que quem emprestou a voz para ele foi o Silvio Giraldi, que emprestou a voz também para esses personagens aí embaixo que vocês podem estar conferindo, principalmente do Gil do Dragon Ball GT. Imagine, né? Aquele robozinho chato, né? Que fica Gil, enfim, né? Que é bom. Tem que saber lidar com o Gil porque ele é chato pra caramba. Mas é só um detalhe. Agora vamos falar aí da Isabel de Sá, que emprestou a sua voz, essa belíssima voz aí para Ray do Grand Chase, e também aí empresta a sua voz para Jessie do Pokémon, e entre outros personagens também. Agora vamos falar do Lupus, que é o Cristiano Torreão,
que emprestou a sua voz aí pra esse grande personagem, que no meu jogo, galera, no Grand Chase, eu não tenho Lupus na real. Na verdade, eu tenho Papai Noel. Se vocês quiserem conferir, é só me adicionar lá no Grand Chase que a gente joga. Agora vamos falar aí da Letícia Quinto, que emprestou sua voz aí pra Lin, do Grand Chase. Bom, então termina aqui, galera, esse vídeo super especial aí do Grand Chase. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, obviamente, foi um vídeo longo. Se vocês que acompanharam o vídeo até o final ou até mesmo deixou para assistir um outro dia, enfim, pelo fato do vídeo ser grande, mas todos esses vídeos em questão de homenagem, galera, eu vou tentar fazer em um vídeo só, porque é muita informação, principalmente conforme aí eu falo aí de filmes, seriados, enfim, as informações vão atualizando bem rápido, então não posso ficar preso aí a um esquema de vídeos assim bem grande, né, com a quantidade de informações bem grande. Então eu prefiro fazer um vídeo só, porque você tem a opção de assistir em outro dia, outro horário, enfim, pausar e deixar carregando entre centenas aí de opções, né, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de me adicionar no jogo do Grand Chase, galera. Se você joga Grand Chase, procura lá pelo Senhor do Seu Anel. Isso mesmo, só escrever Senhor do Seu Anel. Só que o Senhor é somente o S e o R, hein, galera? Não precisa escrever Senhor, é SR do Seu Anel, entendeu? É só me procurar lá e dizer que assistiu esse vídeo, o que você achou do canal, etc. E não esqueça de adicionar esses vídeos aos seus favoritos, né? Porque eu falo aí de um jogo que você joga até hoje. E também, galera, clique em gostei para eu saber se você aí tá curtindo o vídeo, e também para dar uma grande força ao canal. Também não esqueça de comentar também, galera. Então, e não se esqueça de também adicionar, no caso adicionar não, se inscrever no meu canal Games e Monstros, hein, pessoal? É só procurar aqui no canal que vocês encontram aí o meu canal alternativo de gameplay, que tá bem legal, e farei vídeos de Grand Chase também futuramente. Então é isso, galera, obrigado por ter assistido, até mais, beleza? Fui!